Olá, que bom tê-los aqui novamente para mais um programa Sem Filtro. Programa esse que a gente sempre espera com muito carinho, porque estamos acostumados a ter visitas muito bacanas e que enriquecem a nossa conversa. E hoje esse cenário está especialmente lindo, porque temos aqui a querida e lindíssima Renata Pfitzi. Olha só, trazendo um verde esperança, botando, né, tudo, as pessoas para cima, e é assim que eu te vejo, Renata. E por isso hoje a gente vai conversar com os nossos telespectadores para falar a respeito um pouquinho do teu trabalho, como psicóloga, como música, como atriz, como, enfim, membro da comunidade inserida nas questões sociais também. E é muito bom te ter aqui. E a gente espera que tu te sinta muito à vontade e que seja tão agradável para ti como está sendo para nós aqui da Atualidade. Que bom te ter aqui. Fico lisonjeada com tanto elogio, né, Denise? Acho que a nossa amizade é antiga, minha recíproca é super verdadeira também, né? Acho que tu também ilumina, acho que a gente sempre tem muito a contribuir, da mesma forma que eu sou essa psicóloga, essa artista, né? Também te vejo à frente da Emater aí uma vida inteira, né? Fazendo todo um trabalho super bacana, super bonito e importante. Muitas pessoas não têm nem noção, né? Do quanto é importante, né? O teu trabalho, o quanto isso tem reflexos também na sociedade. Então, não por acaso, né, essas duas mulheres estão aqui hoje para fazer esse bate-papo enriquecedor. Enriquecedor. E também inspirador, porque a gente sabe, né, sem falsa modéstia, que quando a gente exerce uma função e a gente tem prazer naquilo que faz, procura sempre fazer bem feito, isso é inspirador, né? Isso leva as pessoas a também acreditarem que é possível e buscar fazer aquilo que gostam. E uma das coisas que eu vejo, é um traço do teu trabalho, seja qual for a atividade que tu realizas, que a gente nota assim, que tu tem muita dedicação, né? Muito feeling, muito prazer em trabalhar as questões humanas, sejam elas através da arte ou através da tua profissão. A gente vai conversar um pouquinho. Tu vem de uma família de artistas também, né? Isso teve uma influência grande na tua escolha profissional? Eu acredito que sim. Talvez, no começo, de forma inconsciente. Sim. Né? No sentido de que, quando eu comecei a psicologia, quando eu escolhi a psicologia como a minha profissão principal, eu não sabia muito bem o que seria isso, né? O que eu realmente iria fazer, o que eu ia construir a partir dessa faculdade, né? E como profissional. Mas hoje, né? Estou aí, agora em janeiro faço 20 anos de psicóloga. Começou muito jovem. Né? Então, nesses 20 anos eu posso tirar algumas conclusões, né? De que sim, o que eu sigo na psicologia, que é a psicanálise, ela tem uma ligação muito grande com a arte, e eu costumo dizer que se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga, justamente porque essa conexão que a psicanálise e a arte têm, eu acho que não teria outra profissão que faria mais sentido, né, na minha vida, que não fosse a psicologia da maneira que eu aplico. Bacana isso. E é muito importante as pessoas entenderem, né, Renata, quando é o momento em que eu devo procurar alguém para me ajudar a me compreender, a me entender e a evoluir, né? Porque a psicologia ela tem essa missão, né, de resgatar o ser humano que muitas vezes se perde. E quem de nós não passa por momentos em que a gente, uma expressão chula, mas como o cachorro atrás do rabo, fica procurando uma saída e sozinhos não encontramos. E a gente percebe
que hoje em dia se quebrou, tinha um pouco de preconceito, né? Não vou procurar um psicólogo porque eu não estou doente, né? Mas na verdade não é essa a questão. Então, se hoje tu pudesse dar o perfil de uma pessoa que seria aconselhável procurar um psicólogo, que sinais seriam esses para que a pessoa pensasse assim, bom, eu tenho que procurar alguém especializado para que eu possa resolver o meu problema. Eu costumo sempre dizer que na psicanálise a gente trabalha com a soberania do desejo. A gente tem que desejar se tratar, tem que desejar se conhecer, tem que desejar encontrar alguma coisa nesse espaço, né, psicológico. Precisar, acho que todo mundo precisa. Por que todo mundo precisa? Porque a gente vive numa sociedade que é construída numa base de caos, né? Então, por melhor que sejam as nossas condições financeiras, condições humanas, condições emocionais, ainda assim, o simples fato de sermos humanos, somos falhos. Né? E por sermos falhos, produzimos falhas, produzimos traumas, produzimos problemas, isso é o natural. Né? E o que não é natural é saber lidar com isso, saber lidar com esse caos da realidade. Então a gente desenvolve o quê? Todos nós desenvolvemos mecanismos para lidar com a realidade, nós desenvolvemos mecanismos para lidar com os nossos problemas, esses mecanismos que a gente conhece como sintoma ou como doenças emocionais, como sofrimento psíquico, né, é o que muitas vezes nos leva a buscar ajuda. Né? Então, na psicanálise, a gente entende que quando alguém está produzindo um sintoma, não necessariamente essa pessoa está adoecida. Uhum. Tá? Ela está funcionando em relação àquela demanda, né? E muitas vezes isso desajusta ela, né? No seu papel profissional, no seu papel social, no seu papel pessoal. E é geralmente quando alguém procura, né? Quando sente que tem um problema, quando sente que não está bem. Mas se eu puder dar uma dica, independente da pessoa se sentir ou não bem, né? Independente dela achar que tem um problema ou não tem problema, a psicanálise ou o tratamento psicológico é para quem deseja fazer essa análise, fazer essa psicoterapia. Né? Para quem deseja conhecer, para quem deseja se conhecer e conhecer como que esse trabalho pode, né, ajudar na sua vida. Como eu disse, precisar, todo mundo precisa. Não conheço nenhum ser humano aqui no planeta Terra que está pleno. Né? Eu costumo dizer que a plenitude é a morte. Né? Quando a linha fica reta, estável para sempre, né? É porque tu morreu. Se tu está viva, é montanha-russa, né? A batida do coração, o impulso elétrico do coração, do cérebro é alto e baixo o tempo todo. Né? Então não é necessariamente sobre esses altos e baixos, mas sobre como que cada pessoa lida com seus altos e seus baixos. E também nessa perspectiva reconhecer esses altos e baixos como normais, né? Como normais, naturais, da vida. Né? Só que para cada pessoa esse alto e esse baixo bate de uma forma diferente. É isso que nos diferencia, é isso que nos leva muitas vezes, né, a buscar atendimento, não só psicológico, mas psiquiátrico, às vezes outros, né, porque a gente conhece aí uma coisa que é muito comum, é a psicossomática, que são os sintomas físicos. Né, as pessoas acabam muitas vezes por não conseguir dar conta, né, na mente, por não ter com quem falar, por não ter por onde fluir, né? Quem paga essa conta, quem ajuda a funcionar no meio desse caos é o corpo, que é indissociado, né, da nossa mente. Então, a gente começa a ver todos os sintomas e doenças também físicos, né, a serviço, muitas vezes, né, como sintomas de um mal psíquico, né, de um sofrimento psíquico.
A pessoa não está conseguindo simbolizar algo que está na mente dela, porque isso é a terapia, né? É poder transformar em palavra, é poder simbolizar, é poder elaborar e trazer para o campo simbólico da palavra a emoção, para que ela não precise ir para uma gastrite, para uma alergia, para uma rinite, para um câncer, para qualquer outro tipo de problema, né? Que é uma doença que também tem outros vieses genéticos, biológicos, mas que tem uma contribuição gigantesca do nosso emocional. E, na verdade, a gente ainda via na TV essa semana, se não me engano, né, nos jornais, que a nível nacional e também estadual, do quanto que aumentaram os casos. Hoje, ainda ao meio-dia, né? Se comentava que os leitos psiquiátricos, assim, que estava uma demanda muito grande, que as pessoas cada vez mais estavam precisando desse cuidado, né? E isso a gente não pode deixar chegar no limite, né, Renata? É importante isso. Porque, na verdade, eu sei o que passa na cabeça das pessoas. A gente, às vezes, reconhecer-se como alguém que necessita de um cuidado a mais é como que identificar que eu não estou dando conta do recado, né? E para muitas pessoas isso é um problema, admitir isso, estou falhando, né? Mas na medida em que ter essa consciência e buscar a solução passa a ser uma necessidade, isso deixa de existir. E não pode, isso tem que ser combatido, né? Essa ignorância, né? Esse conceito muito raso do que significa o trabalho da psicologia ou da psiquiatria, que são diferentes, mas, acredito eu, complementares. E a gente está vendo muito autoterapeuta também, né? Muito terapeuta não quero dizer de Araque, mas muitas alternativas terapêuticas que estão aí na mídia, né? E eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso. O que a gente sabe, por exemplo, que terapia, né, terapeuta, qualquer um pode ser, né? Psicoterapia é outra coisa, né? A profissão regulamentada por lei de psicólogo, né, que prevê a psicoterapia. Psicólogas como eu que trabalham com psicanálise, que somos psicólogas de orientação analítica ou psicólogas de orientação psicanalítica, né? A gente se especializa em psicanálise, algumas têm inclusive, né, já o título de psicanalista, passam, né, por essa, enfim. O que acontece, né, sobre tantas terapias, tantas alternativas, espiritualidade, né? Tudo tem o seu lugar, né? Nada a gente pode colocar como não serve, descartável, mas também não como supremo, né? Então, nem mesmo a ciência é suprema. A ciência também não dá conta de tudo que existe. A ciência se modifica, se atualiza, né, se melhora a cada tempo, né? E está em constante construção, né? Então, a minha opinião sempre, eu quando recebo as pessoas que eu atendo, os meus pacientes, eu sempre costumo dizer: quer fazer o que quiser fazer, né? Frequentar seu templo, sua igreja, seu centro, enfim, né? Sua religião, né? A fé, Deus, a deusa, os deuses, os orixás, enfim, seja qual for a tua crença, isso é importante para ti, beleza, né? Quer fazer a tua terapia alternativa? Tem tantas hoje em dia, arcturiana, reiki, acupuntura e não sei mais quantas coisas, né? Tem por aí, gente que faz uso da ayahuasca, enfim, seja o que for. Faça, né? Mas não ignore jamais,
né? Esse outro lado que não tem a ver com essas coisas que essa espiritualidade, que essa fé ou que essas terapias alternativas estão trabalhando, né? Então a análise aqui, pessoal, é outra coisa. Simbolizar através da palavra, passar por um processo, né? Que não é ir ali fazer uma reza de um dia, não é ali e ter um insight milagroso, é um processo humano, né? A psicoterapia é um processo humano. A medicação, né, que é a parte da psiquiatria, muitas vezes é muito importante nas fases agudas e também em pessoas que estão com sintomas mais crônicos também, né? Então precisam muitas vezes fazer uso da medicação, então nada é descartado. E são coisas diferentes. Então não é ou eu vou lá ou eu vou na outra. Exatamente. Né? A medicação, a gente tem uma prudência muito grande, porque também virou hoje em dia tomar Rivotril como se fosse aspirina. Nem mesmo aspirina se toma da maneira que, né, de forma assim desgovernada, né, porque tem efeito colateral tanto quanto outras medicações, né? Mas a gente vê um descaso total com as medicações psicotrópicas que têm efeitos muito ruins, efeitos colaterais, né? Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma boa avaliação para fazer a escolha desse medicamento. Então, hoje o que a gente vê é que muitas vezes um clínico geral receita ali a medicação psicotrópica, aí aquele paciente não passou por uma avaliação, ele fez uma queixa durante uma consulta, são coisas diferentes, né? Então, se eu chegar lá hoje para fazer uma consulta geral, porque eu estou gripada, porque eu estou com uma dor no joelho, seja o que for, né? E eu disser que eu não estou dormindo muito bem à noite, que eu estou triste. É muito fácil hoje, né? Também a área da medicina me medicar, né? De forma sem avaliar por que eu não estou dormindo. Né? Não, e sintomas que são momentâneos serem interpretados como uma prática comum, né? Aí é outro diagnóstico. E aí o que acontece? São medicações que causam dependência, que depois tu cria um segundo problema, que é conseguir depois retirar. Né? Tem a abstinência, tem o prejuízo de rim, de fígado, de outros órgãos, né? Tem medicações mesmo que são tomadas às vezes sem controle, que precisa ter controle em exame de sangue, dosagem, né? Para saber como é que está a questão da creatinina. Então, a coisa é muito assim, frouxa. E eu já tive uma fama de, a Renata é contra a medicação, e eu não sou contra a medicação. Né? O que eu sempre digo é prudência. A gente precisa avaliar se realmente precisa da medicação, se precisa do atendimento psiquiátrico. O correto é primeiro a avaliação psicológica. Né? Já falando, como tu disse ali, quando é que eu procuro? Procura primeiro o psicólogo, conversa. Vai entender o que está acontecendo. Por que não está dormindo? Por que está triste? Por que está desmotivado? Por que não está perdeu vontade de fazer as coisas que fazia antes? Por que está ansioso? Né? Por que está com dor no peito? O que é que está acontecendo? Aproveitando essa tua colocação, porque muitas vezes a vida está tão louca que a gente sente isso mesmo, mas não necessariamente a ponto de achar que aquilo ali... as pessoas estão normalizando esses sintomas. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. E isso talvez dificulte a procura. Porque, eu tô assim, mas a fulana também tá todo mundo isso é assim. Normal. É normal. E a gente vê isso. Por isso que eu pergunto quando seria o momento. Porque a gente não pode normalizar essas coisas... devido à situação que estamos vivendo, porque eu não sei se agora eu estou mais madura e vejo as coisas com mais preocupação, e o mundo sempre foi assim, e antes, como mais nova, eu não me dava conta, né? Ou realmente é um despreparo que a gente tem para enfrentar essas coisas, né? É uma coisa nova, eu acho. Falar em saúde mental é novidade. Isso é a novidade. O status com que está sendo visto está diferente. A loucura do mundo
já foi pior, né? Hoje, inclusive, na minha sessão pessoal de análise, eu estava falando para a minha analista que eu assisti o documentário do Maníaco do Parque. Assisti também. Que se dá nos anos 90, quando eu comecei a minha faculdade, inclusive eu recém estava, né, tava no auge, e a gente fez trabalho sobre, enfim. E eu disse para ela, quando tu assiste o que acontecia na mídia dos anos 90, quando tu assiste, né, que existia programa domingo à tarde, né, passando a reconstituição de um estupro, sem classificação de faixa etária, com a família da vítima, provavelmente em casa, sentada no sofá assistindo, sem uma questão ética sobre isso. Quando tu vê como sem que a polícia... né? Total, quando tu vê como que a polícia lidou, né, com a questão do depoimento das vítimas, tu vê que melhorou. Né? Tu vê que 30 anos depois, quase 30 anos depois, a gente consegue concluir que a gente não está nem perto de ser bom, mas está muito melhor do que já foi. E o que vai ser muito melhor do que já foi é o próximo bloco. Isso porque aí. Esse bloco já está terminando. A gente vai para as mensagens dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Toma aguinha que a gente vai seguir aqui no nosso chazinho. Estamos de volta conversando com a Nath, com a Renata Fitz, nossa psicóloga. E agora a gente vai deixar um pouquinho a psicologia, um pouquinho de lado, e vamos conversar com a Nath, artista, versátil, enigmática, jocosa, inteligente. Nath, como tu me parece assim, ó, tu é várias pessoas, tu tem várias facetas, né? Como é que tu consegue tirar isso a teu favor? Porque tu é bem ousada, né? E eu tenho certeza que isso divide opiniões. Há os que acham isso muito bacana e se sentem representados, e há os que se assustam com isso. Mas eu vejo, particularmente, que tu consegue transitar muito bem por essas tuas personagens, seria o termo, né? Fala um pouco sobre a Nath, o outro lado da Nath, que não é psicólogo. Eu acho que é difícil de fazer uma divisão. Eu acho que existem várias partes, mas elas todas estão juntas. Parece que não, mas elas estão juntas, elas são bem integradas. Talvez em alguns momentos da vida da gente, não só da minha, mas de qualquer ser humano, a gente se desintegre um pouco mais, né? Mas com o passar do tempo a gente vai integrando essas partes e a gente vai se tornando uma coisa única que sim, né? Tem várias facetas. Eu sou uma artista nata porque venho de uma família de artistas, né? É impossível que eu... isso não tenha a ver com uma questão de profissionalismo, que também, né, sou artista de forma profissional, mas não tem a ver com profissionalismo, tem a ver com um jeito de enxergar o mundo. Porque a arte é isso. Possibilita isso. Né? É isso, né? A gente está no programa Sem Filtros, né? E a arte é um filtro. É uma maneira diferente de enxergar as coisas. Muito diferente de enxergar as coisas. E eu acredito que quando a gente fala de uma família de artistas, às vezes as pessoas podem pensar num dom, pode pensar numa coisa simplesmente legal, alegre, feliz, né? Mas não é só isso também, né? Muitas vezes a arte, ela nasce da necessidade de usar um filtro. E que necessidade? Por isso a relação com a psicologia. Exato. Qual é a necessidade que a gente tem muitas vezes de usar um filtro, né? Como defesa desse caos, desse mundo, muitas vezes do caos da família,
né? A família do meu pai paterna. E como comunicação também, né? Exato. Porque atinge. Atinge. E às vezes minha família paterna, a família do meu pai, uma família que perdeu o pai muito cedo, né? Meu avô, não cheguei a conhecer, meu avô morreu naquele acidente que é famoso no Rio Grande do Sul, da estação de Fanfa, Triunfo, né? Que morreram várias pessoas, ele foi das vítimas daquele acidente. Meu pai tinha 14 anos, a minha avó ficou viúva com 8 filhos menores, né? De idade. E era muito difícil a vida. Né? Ela também tomou um golpe da empresa. Meu avô era ferroviário, né? Ela tomou um golpe, ela em pouco tempo ficou, né, lisa, né, sem dinheiro. E o que já tinha uma veia artística, meu avô já tinha lá as gaitas, né, sanfonas lá, as gaitas que eram imexíveis, né? Como meu pai disse, ficava em cima do roupeiro, e os filhos já, quando eles saíam para trabalhar, eles iam lá mexer e tentar tocar, e aquela coisa autodidata que eles sempre fizeram. Mas eles foram curar essa dor, desse luto, dessa pobreza, né? Da própria, talvez, depressão da minha avó, enfim, de tudo, né, que aconteceu na época, com a arte, né? Foram trabalhar no circo, foram fazer o que eles sabiam, que era cantar, tocar, teatrar, né? E isso foi vindo. A gente também, a minha mãe conta que quando eu nasci, estava tão acostumada talvez com barulho, música, barulho, conversaiada, gentarada, né, quando eu estava na barriga, que ela tinha que botar um radinho de pilha embaixo do meu travesseiro, porque senão não dormia. Tinha que ter música. Que amor! Então eu sempre fui essa pessoa musical e barulhenta, e, né, terrivelmente barulhenta. E também tenho aí os meus traumas, as minhas questões de família. Também nasci numa época em que os meus pais tinham uma condição financeira muito ruim, né? Quando eu nasci, os meus pais passavam fome. E a arte, ela era meio marginalizada. Totalmente. Né? Como a arte é uma atividade de quem não tem o que fazer, de uma não produtividade. Exato. Quando, no contrário, né? Como tu disseste, foi uma forma de resgate. De resgate, total. E tem toda a questão humana, muitas vezes, pessoal, né? De alguns artistas não levarem isso para frente, né? Ou serem grandes famosos, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, né? Tu parou com a banda? Tu não vai mais cantar? O que tu tá fazendo? Porque às vezes as pessoas imaginam também que existe uma meta, um sentido de fama, né? Ou de agora ela chegou, né, onde tinha que chegar. Só que cada chegada, né, para cada pessoa é uma chegada diferente. Né? Eu tive vários propósitos diferentes. Né? Já tive vários momentos de fama, né? A minha banda Ancestrais, a gente tocou fora do estado várias vezes. O nosso EP foi vendido para todos os estados quase do Brasil, foi vendido fora do Brasil. A gente fez abertura de bandas grandes e foi um ciclo que se fechou, né? Ali pós-pandemia, agora é uma outra coisa, agora eu quero fazer outras coisas, eu estou vivendo outras coisas, né? Mas e aí, podia ter ido além, né? Mas além do quê? Né? De quem que é esse objetivo? Que meta é essa? Né? Quais são as minhas metas? Então, eu, nessas minhas facetas, nessas minhas coisas, assim, também ainda vou construindo no meu dia a dia quais são as minhas metas. Mas respondendo uma outra pergunta que tu me fez, que eu acho muito importante, é que justamente, né, tudo que parece nem sempre é. Né? E tudo que não parece às vezes é. Então, ser uma pessoa multifaceta como eu sou, faz com que o imaginário das pessoas, que tem muito mais a ver com elas mesmas do que comigo, né, voe muito além do que eu realmente sou.
né? Porque eu sempre digo que eu sou muito menos, não no sentido de diminuição. Isso não é nada ruim. Não, e não é no sentido de diminuição. Quando eu digo menos, é menos do que a grandeza do imaginário das pessoas. Tanto é que quando algumas pessoas me conhecem pessoalmente, quando passam por mim profissionalmente ou na minha vida pessoal, elas dizem assim: eu não imaginava que tu é assim como tu é. Eu imaginava outra coisa. É que nem a minha fama de louca. Né? Então, assim, a louca da Renata, mas tu vai lá né, com a louca. Eu ouvi isso uma vida inteira, que eu era louca. Né? E aí eu sempre fico pensando, qual é o conceito da loucura que cada um carrega para chamar eu ou qualquer outra pessoa de louca? Ou o que esse louca representa? Exato, né? Então, se for, né, autêntica, sim, eu acho que eu sou muito autêntica, eu sempre fui, desde criança, de fazer a roupa, pegar a roupa do meu pai, da minha mãe, sempre fui estilista, desenhar o vestido que eu queria que a minha avó... Né? É a arte. É a arte, ó, avó, tu vai... Peguei uma pulseira que eu ganhei uma vez da Gangue quadrada e disse, agora, avó, tu vai botar aqui no meio e vai botar um tecido aqui, outro aqui, fiz como é que era o vestido. E a avó comprava minhas ideias, era costureira, né? Na época, hoje ela não costura mais, também já vai fazer 90, né? Então, comprava todas as minhas ideias. Então, é isso que eu estou querendo dizer que é arte, né? Compor as minhas roupas, compor o meu cabelo que já foi azul, que já foi cor-de-rosa, que já foi loiro, que agora está natural, estou esperando o branco, não chegou ainda, né? Compor as minhas músicas, que eu tenho, nem todas rock, como a gente estava falando antes da entrevista, eu não sou só do rock, eu gosto muito do rock, mas eu sou musical de todas as músicas. Né? Nem consigo dessa, daquela, aquela, de todas as músicas. Eu sou da dança, eu sou do teatro, sabe? Eu sou de todas as áreas. Não como, eu sou uma profissional de cada área. Não, eu transito e enxergo o mundo através dessas artes todas. É sobre isso, é muito mais sobre o meu olhar. Né? Por isso que quando tu me pergunta isso, né? Se isso está ao teu favor ou não, eu não me importo muito, há muito tempo, né? Do que está contra mim, né? Do que vem contra, se alguém não está gostando, porque eu já entendi que esse não é um problema meu. Nem agradar, nem desagradar. Eu fiz essa pergunta propositalmente porque a gente... Tem uma coisa que move muito a gente, que é segurar as nossas, né? Aquilo que a gente acredita, a gente segura, embora os outros não concordem, né? Mas o que eu vejo através eu te sigo no Instagram, eu sou fã tua, né? E eu vejo que tu, muitas vezes, tu chacoalha. Se não tá rolando alguma coisa, tu vai lá e dá uma provocada, né? Que nem senhorzinho mal, tô certo, tô errado. E eu acho que isso aí faz parte. Aí vem a psicóloga, né? Faz parte disso, o provocar. Porque muitas vezes as pessoas criticam porque elas não têm coragem. Elas têm a vontade, mas elas não têm a coragem, né? E é libertador quando se descobre que é possível, de alguma forma, quebrar essas amarras mentais que a gente tem, que nos incutem, né? Quando criança, a gente é de uma geração que foi muito refreada. Total, diferente reprimida. Agora, né? Dessa geração, graças a Deus, cada vez mais é uma geração mais liberta. Às vezes tão liberta que talvez não saiba para onde correr, né? E nós sabíamos que nós podíamos ir até determinado ponto. E alguns bem mais mandados, outros mais rebeldes, né? E eu vejo aí a rebeldia como o que nos falta muitas vezes para a gente poder sair das situações que não estão nos agradando. Mas e o medo, né? Do que o outro vai dizer, do que a sociedade vai julgar. Então é muito importante essa tua fala. Eu não estou nem aí, né, para o que as pessoas vão achar ou não. Eu faço aquilo que me agrada e que me faz feliz. Mas eu estou para te dizer, Nath, que pouquíssimas as pessoas têm essa
ousadia de poder quebrar isso? Tu sabe que quem está num processo de análise, quem faz análise, quem se trata com psicanálise, fica impossível não entrar nesse esquema de independência emocional, porque isso é uma independência emocional. Não é botar uma foto pelada na internet, né? É botar uma foto, seja pelado ou não, como exercício de suportar a opinião e o olhar do outro. Porque é isso que é constituinte, muitas vezes, né, da nossa personalidade, o olhar da nossa mãe. É tão importante logo que a gente nasce, né, é um espelho para a gente o olhar da nossa mãe. E isso a gente só reproduz na sociedade depois. Só que a gente tem que pensar justamente, né, durante um processo de amadurecimento, até que ponto, né, esse olhar externo nos carrega para um lugar bom ou ruim, até que ponto esse olhar externo é condizente com quem a gente é, com quem a gente não é, né, até que ponto a gente tem a liberdade de ser quem a gente é. Né? Ou de ficar ali só tentando agradar a multidão. Então esse exercício não é para dizer que, bom, então a Renata foi lá, postou uma foto de biquíni, ela está dizendo que para a mulher ser livre ela tem que ter a mesma coragem de colocar uma foto de biquíni. Não, a Renata está dizendo que a provocação é essa, que tu tem que ter coragem de ser quem tu é. Porque aquela Renata lá de biquíni sou eu, que amo uma praia, que amo uma piscina e que vivo pelada. Né? Sou neta de indígena. Se eu pudesse, vivia pelada mesmo, sabe? Porque não erotizo o meu corpo o tempo todo. Porque não tenho esse olhar maldoso, erótico e maldoso que muitas pessoas têm quando me olham. Por isso que eu digo, isso é um poder e um problema de quem olha. Porque esse olhar ele reflete a tua natureza, né? Uhum. Então é muito difícil até a gente conseguir. Eu não sei se os telespectadores estão entrando nessa vibe, mas eu tenho certeza que estão entendendo, né? O quanto é importante, por isso que tem pessoas precursoras de certas coisas. Tem que ter o começo, tem que acontecer. Para a gente poder se sentir representada. E se aquilo não me agrada, tudo bem, eu não olho. Exato. Desde que inventaram o botão de desliga, a gente desliga o celular, a gente bota o sair da rede, a gente desamiga, a gente exclui, a gente bloqueia, a gente pega o controle remoto da TV. As pessoas entraram muito nessa de, não pode ter tal coisa na TV, né? Eu lembro que quando começou as primeiras novelas a mostrar as relações homossexuais, né? Então não podia ter um beijo, né? Não podia ter algumas coisas que hoje em dia já legitimou, normalizou. Mas eu lembro de uma novela determinada que o dia que ia ter o beijo foi assim, o dia que estava todo mundo esperando para será que vai acontecer o beijo. Que loucura, né? Que a gente viveu aí na história da nossa sociedade. E a vida da gente é muito curta, então o que acontece? O que a gente está conversando aqui, daqui a 500 anos, né, vai ser muito bizarro para a civilização que estiver, né, viva aí, né, daqui a 300, 400 anos. Quanta mudança provavelmente vai ter, sabe? Mas é que a gente não dura nem 100 para ver a mudança. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de, meu Deus, as coisas não mudam, as coisas estão piores. Antigamente que era bom, porque a gente está agarrado na segurança daquilo que é conhecido, medo do desconhecido. E não é por aí, né? A história antropológica do mundo mostra que há evolução, a gente querendo ou não. E eu acredito que o segredo é estar aberto, né? Estar aberto a isso. Porque quanto mais tu te fecha para as coisas, mais difícil de compreendê-las e mais difícil para tu conviver, porque hoje a diversidade ela está aí, ela existe e ela precisa ser encarada como
como algo que faz parte da minha vida, né? Eu não sou a mesma todos os dias. Ninguém é, né? Ninguém é. A gente, mudar de opinião não é feio, né? Que a gente ouve, né, das gerações mais lá atrás, que tem que ter, né? O homem tem que ter palavra. Não, a pessoa tem que ter palavra, né? O homem aqui como homem e mulher. Mas não é feio reconsiderar, né? É sinal de aprendizagem, de maturidade. Não é sinal de que não se sabe o que quer, né? Então, esses conceitos nos ajudam no momento em que a gente busca um pouco mais de firmeza nas nossas crenças, né? E que, na verdade, estão sujeitas a mudanças. E que bom, né, que a gente muda. E que bom que as coisas mudam. E que bom que as certezas, né, possam ser derrubadas. E que a gente, às vezes, não tenha tanta firmeza no que pensa. Porque é isso que move a maturidade, a evolução, né? É a dúvida. Acho que a dúvida é o que move. E a arte é isso, né? É provocativa. Não, e ver a dúvida como produtiva, né? Não como algo que vai me gerar o caos. Exatamente, é o que abre as possibilidades, né? Agora, subversiva, provocativa, não tem como ser artista e não provocar, né? Porque se não for para provocar, eu não impacta e eu não teria nem nascido, né? Eu nasci para provocar até quando eu não quero provocar. Imagina e quando eu quero. E vai continuar provocando, porque a gente vai, no próximo bloco, ter mais provocações e graças a Deus que as temos. Fica conosco que a gente já volta para o nosso último bloco. E aí, chegou o momento que a gente não gosta, que é o último bloco. Ainda mais quando a conversa tá boa e hoje tá maravilhosa. Eu não tô jogando confete, eu tô dizendo a verdade. Já conversamos com a Renata, psicóloga. Já conversamos com a Renata, artista. Agora nós vamos conversar com a Renata, garota. Com a Renata até criança. Com a Renata extrovertida, com a Renata alegre e com a Renata que curte os animais, porque eu vejo a tua relação com o Bruce, né? E eu quero comentar um pouquinho contigo, porque eu gosto muito, eu não me vejo sem ter animais em casa, né? Eu tenho cachorro, já adotei vários, enfim, gosto de gato também. E eu vejo... E aí, como não tem como desassociar terapeuticamente, eu vejo isso com muito bons olhos. Porque o animal, ele sente, ele sabe quando a gente está legal, ele sabe quando a gente não está legal. E eu vejo que tu tem muito isso. Relata um pouco para nós e para os telespectadores, como é a tua relação com o Bruce? O Bruce é o meu cachorro aí há 11 anos, né? Fez 11 anos. 11 anos esse ano. Ele, inclusive, né, agora... Ele já andou fugindo uma época, né? Ele já fez de tudo. Ele e os pais dele, que, na verdade, é toda uma história de adoção aí, né? Porque a Lindalva, que é a mãe do Bruce, a Lindalva colocaram ela fora. E ela apareceu na frente do meu portão, assim, bebê... né? Bebezona, magrinha, bem judiada. A minha mãe não queria que eu pegasse, porque eu sempre juntei animais na rua. Teve uma época que eu tinha até um macaco em casa, quando eu era adolescente. Eu tinha macaco, tinha galinha de estimação, tinha uma pata que tomava banho de piscina. Eu tinha não sei quantos cachorros, gatos, coelho, porquinho da Índia, rato. Eu tinha 70 ratos de laboratório, daqueles branquinhos. Então, a minha mãe, uma porca... Pirava, porque quem cuidava, né, quando eu era criança, adolescente, era ela, né? Então, tinha que pirar mesmo. E aí, a Lindalva, ela não queria, e eu acabei ficando com a Lindalva. Que é a mãe do Bruce. Que é a mãe do Bruce. Lindalva cresceu, ficou um cadelão, né, caramelona. Ela era muito brava.
Ela era brava mesmo, assim, o cara, uma vez eu vi o rapaz vindo cobrar, fazer a leitura da luz lá em casa, da energia, e o cara veio com um baita de um pedaço de um pau, assim, eu fiquei furiosa, mas quando eu vi que ela voou no pescoço dele, que se ele não tivesse com aquele pau, ela teria matado ele, eu fui ver quem era a cadela que eu tinha em casa, que eu não sabia. Então, de uma da cria da Lindalva nasceu o Kurt, filho dela, e do Kurt da Lindalva nasceu o Bruce, que não era nem para ficar lá em casa, o Kurt também não era, e acabaram ficando, tanto o Kurt quanto o Bruce está lá, o Bruce até hoje. Lindalva morreu com 17 anos, morreu em 2019, 18, 19, e o Bruce está aí com 11 anos. Tá com uma doença agora, que é aquela displasia coxo-femoral. Então, ele tá com ele caminha igual o cadeirudo, aquele da novela, sabe? Mas está fazendo tratamento, a gente está estudando a possibilidade dele fazer cirurgia, porque ele também já é, né, não é muito novo. Tá lá. E a minha relação com ele, assim, somos eu e ele, né? É a nossa vida hoje, é eu e o Bruce. Então, não é só terapêutico, né? É uma relação de afeto real que a gente tem com, né? A gente pode desenvolver com os animais, e deles com a gente nem se fala. Eu acredito muito nisso, gosto muito dessa troca. E o Bruce é mais do que uma troca de afeto. O Bruce, ele foi mudando ao longo dos anos, conforme eu também fui mudando. Conforme eu fui amadurecendo, ele foi amadurecendo também, porque ele era muito expansivo, tanto quanto eu. Né? Então, ele era um cachorro muito expansivo, ele fazia muita arte mesmo, né? Mas uma arte não tão artística, né? De invadir pátio, de junto com os pais dele. Junto com os pais dele, assassinar animais nos outros pátios, eles faziam horrores, assim, né? Ele também era mais bravo, ele mordeu um amigo meu, que ele adorava o meu amigo, só que o meu amigo apertou assim ele pelo pescoço. Ele se sentiu ameaçado e mordeu muito eu, assim, né? Que era muito brigona, muito, né? Qualquer coisinha eu mordia também, né? Quando era criança, adolescente. E ele foi crescendo e hoje ele está muito dócil, assim, né? Ele não é mais esse cachorro bravo, não é mais é alegre, né? Cheio de vida, mas ele não tá zen. Tá zen. Ele tem dias e dias, né? Essa semana ele matou um filhotinho de pardal. Porque quando os filhotinhos começam a voar e vão ali pro território dele. Sim. Se for em outro lugar do pátio, tá não. De boa. Mas aí no território dele, daí ele fez essa proeza. Ele tá de castigo, aliás. Eu acho bárbara essa conexão dos animais, né? E vejo... Eu tenho uma leitura, assim, muito simplista, mas quando uma pessoa não gosta de um animal, eu fico meio com o pé atrás com essa pessoa. Porque os animais, eles não nos fazem mal, a não ser quando eles são ameaçados, né? Mas é que aí Coisa que o ser humano já não precisa dessa contrapartida. O ser humano... Ele tem, muitas vezes, sim, um problema, assim como tem comigo, né? Às vezes tem com um animal também, um problema com a sua parte mais bicho, com a sua parte mais irracional, com a sua parte mais fora de controle, mais selvagem. Então, ele não se relaciona bem com a sua parte fora de si. Então, não é um problema com o bicho. Nunca é sobre os outros. Todos os nossos problemas são sobre nós. Né? Então, quando a pessoa não gosta de bicho, o pé atrás, na verdade, é esse. Essa pessoa é reprimida demais em relação à sua própria... Né? Depende do bicho também, né? Cada bicho simboliza uma coisa, né? A gente pode levar na mesma lógica a seguinte frase que a gente ouve e é comum: o meu santo não cruzou com... santo do Beltrano. Não. Essas antipatias gratuitas, elas têm a ver com a gente. Elas também têm alguma coisa, de repente, algum traço de personalidade, alguma coisa daquela pessoa que acionou essa algum traço nosso que a gente está enxergando lá fora. A leitura errada. É bom isso, é muito bom isso que a Renata está dizendo,
porque a gente tende a achar que a culpa é sempre do outro. Ah, sempre. E a culpa Sartre não é já nossa. dizia, o inferno são os outros, né? E não, né? O inferno mora dentro de nós. E a gente quer ignorar sempre, né? Porque a gente vive nessa dinâmica de que existe o bem e o mal, de que a gente é bonzinho, de que o outro é mal. A gente faz essa cisão, né? Eu sou boazinha e tu é má. Né? Eu fiz tudo, tu é mal agradecida. Então, eu tô ali me matando, eu tô num relacionamento tóxico, né? Mas por que eu permaneço ali? Qual é a minha parte que se conecta, né? Então, a gente tem a responsabilidade em tudo, até quando a gente tem uma antipatia com alguém, né? Ali implica uma responsabilidade nossa, né? O que eu estou vendo ali? O que está me incomodando ali? Para quem se trata, né? A gente resolve isso na terapia. Aquilo que me incomoda no outro, eu trato em mim. Ligeirinho o outro deixa de ter. O teu santo faz as pazes com o santo do outro, entendeu? Ligeirinho eles apertam as mãos. É muito comum a gente ouvir isso, tanto para a antipatia como para a simpatia, né? Só que nunca ninguém reclamou da simpatia, porque a simpatia ela te passa já a ideia de uma é um sentimento mais acolhedor, né? E quem é que não gosta de ser acolhido? Já ao contrário, é uma repulsa e a rejeição ela é muito ruim, né? Acredito tanto para quem rejeita como para quem é rejeitado. Com certeza. E por falar em rejeição e rejeitado, tu acha ainda, por exemplo, vê se tu pega o meu... Claro que tu vai pegar, tu é inteligente, é a forma de dizer. Mas, por exemplo, assim, nós já vimos, na minha área, né, nós já vimos que é mais incidência das mulheres no campo ficarem mais retraídas que os homens, por exemplo. Isso é dado, é fato. Mesmo as mulheres mais avante do seu tempo, elas naturalmente se retraem. Se hoje eu perguntasse agora para a psicóloga Nath, a procura pelo tratamento junto à psicologia é mais do universo masculino, mais do universo feminino ou ambos? Não existe uma diferença? Existe uma diferença enorme. As mulheres procuram mais, né? As mulheres procuram mais. Quando os filhos apresentam sintomas, são as mulheres que vão. Os homens, muitas vezes, os pais têm medo. É muito comum, porque quando tu vai atender uma criança, tu precisa conversar com os pais, né? E é muito comum que o pai não vai. E às vezes pode haver resistência, né? Total resistência masculina, por causa daquilo que tu estava falando lá no início, né? Ir ao psicólogo é admitir uma vulnerabilidade. E na nossa cultura patriarcal, o homem não pode ser vulnerável, porque senão ele perde a essência, o simbólico do que é homem. Né? Então, assim, é a honra, a força, o imbatível. Eu sou meu próprio psicólogo, eu resolvo meus problemas, né? E são os homens que mais matam, são os homens que mais morrem, são os homens que mais se suicidam, são os homens que mais sofrem. E a gente vai... A Renata está dizendo que os homens mais sofrem, sim, porque se eles estão dentro da pior estatística, são eles, em maioria, que estão presos, são eles que estupram, né? São eles que adoecem, morrem mais cedo. O patriarcado, o machismo, ele faz mal tanto quanto para o homem quanto para a mulher. Ele não né? ele não prejudica só as mulheres, ele prejudica muito os homens. Só que a sociedade ainda não enxerga isso, né? O quanto isso é nocivo. Isso, na minha opinião, isso precisaria ser um pouco mais trabalhado em todo o sistema, né? Na escola, na família. É uma mudança cultural, né? Como eu disse, 300 anos. Sim. Eu lembro que na época em que eu fiz magistério, raríssimo o rapaz que fazia magistério. Quando fazia, ele era olhado de lado. Sim. Né? Provavelmente. Hoje, graças a Deus, a gente já vê que a coisa já está diferente. Mas quanto tempo para isso acontecer? Né?
Então, é muito louco isso, e não se quebra, né, numa simples... A partir de amanhã eu vou fazer assim. A gente está tentando quebrar o patriarcado de forma mais veemente, assim, há 2 séculos. Né? Final do século XIX, né? Aí todo o século XX e agora início do século XXI. Né? 1 século e meio, na verdade, que a gente está com lutas mais importantes, incisivas, que também vêm por parte das mulheres, porque existe uma fantasia de poder, né, desses homens, e a gente sabe que, na verdade, o poder real não está no machismo, né? O machismo, o patriarcado, ele serve a uma outra coisa chamada capitalismo. Né? Então, assim, é esse sistema que segura muito, né, o patriarcado, porque isso serve a esse sistema. Ao modelo. Ao modelo. E isso não vai mudar, como eu falei, né? Talvez leve muitos séculos ainda para mudar, mas isso está em processo de mudança há 1 século e meio já. Então, a partir do momento que uma mulher colocou uma calça comprida, né, que uma mulher votou, que uma mulher cortou e pintou o cabelo, que uma mulher se separou e não foi vista como uma prostituta, né? Nem precisou ficar largada na vida. A partir do momento que hoje as mulheres dão conta dos seus lares, né? Sozinhas, porque a gente tem temos muitas mulheres que o papel se inverteu na manutenção da casa, né? E não só isso, uma realidade que hoje chega na minha clínica, direto, são homens que praticam a violência patrimonial com mulheres, ou seja, se apropriam do dinheiro e do patrimônio das mulheres. É uma coisa que a gente via há 40 anos atrás, né, aquela coisa de o golpe da barriga, a mulher quer dar o golpe na mulher, no homem, né, a mulher que, enfim, dava o golpe, né. Hoje em dia o golpe inverteu, né. A gente tem, acho que uma das últimas estatísticas aí de nome paterno na certidão de nascimento dos filhos, tinha pelo menos, não lembro se é do ano passado ou se é do ano retrasado, 1 milhão de crianças sem o nome do pai na certidão. Se não tem o nome, não tem pensão. Se não tem pensão, não tem o mínimo de 150, 200 reais para ajudar a comprar ali uns 3 litros de leite por semana. Né? Então, a gente tem aqui não uma guerra dos sexos, mas uma realidade muito cruel em cima das mulheres ainda. Como não ser mais deprimida? Como não ser mais sobrecarregada? Como não estar exausta? Como a gente está vendo toda a discussão aí da jornada de trabalho, 6 por 1. Sim. Né? O que acontece com as mulheres nessa jornada de trabalho, que ela trabalha 6 vezes por semana e folga 1, que ela tem para lavar as roupas, que ela tem para limpar a casa, que ela tem para ficar um pouquinho com o filho, ou para descansar, ou seja lá o que é que ela vai fazer naquele 1 dia ali. A gente falando, né, das mulheres, é uma jornada que é tripla, quádrupla. Né, no sentido que muitas estão sem um companheiro, estão sem alguém que auxilie, tanto financeiramente, que apoie afetivamente, né, às vezes quando estão lá dentro de casa tirando o dinheiro dela, né, aqui não é generalizando, mas falando de uma estatística gigante. Né. Tem semanas, teve um dia da semana que no mesmo dia eu atendi 3 casos, assim, sabe, de mulheres jovens, onde os caras estão ali pedindo dinheiro, e agora com Pix, né? Tá fácil essa coisa né, sustentar. É muito triste. Né? Então, quando a gente fala, tu traz essa coisa das mulheres do campo, lá no campo não é diferente do que aqui na cidade. A gente tem nuances que diferenciam, né? Mas coisas que são... Muda o ambiente, mas o estigma a cultura é o mesmo, né? é a mesma, infelizmente. Né? Mas a gente está nessa luta. A gente, quando fala nessa palavra feminismo, às vezes as pessoas ouvem essa palavra com uma certa... Pejorativa. Com uma certa resistência, como se feminismo fosse uma coisa ruim, como se fosse... Então, agora a mulher quer o poder... Não, né? A gente já tem o poder. A gente só quer igualdade de direitos. Tu falaste a questão dos homens na questão do que é um poder, digamos assim, material, social, né? Mas as mulheres, elas têm um poder muito especial.
porque nós temos muito mais na história, muito mais bruxas do que bruxos. E por quê? Né? Qual é o nosso poder? Realmente esse, né? Gente, de sermos um ser muito complexo, muito sensível, e compreender a cabeça de uma mulher muitas vezes não é fácil. Ainda mais depois que enlouqueceram a gente ao longo de, no mínimo, 7.000 anos, né? Então, mas mesmo assim, eu te digo, se eu tivesse que voltar a esse plano, eu gostaria de voltar como mulher. Sim, eu também. Eu gosto muito de ser mulher. Já gostei menos, hoje eu gosto muito mesmo. Eu acho que isso faz parte do processo de amadurecimento. Que bacana isso. E é tão bom quando a gente está satisfeita com a nossa natureza, né? E aí eu também fico pensando quão conflitante é para quem não consegue ser feliz com a sua natureza, que aí já é outra daria coisa. Assunto para mais e mais programas, né? E que infelizmente a gente não tem tempo. Mas para que vocês consigam aceitar a sua natureza, ser felizes com vocês mesmos, se vocês um dia quiserem, temos aqui a psicóloga Renata, né? A amiga Renata, a artista Renata, e a gente agradece muito, Renata, a tua disponibilidade. A Renata saiu de um atendimento e veio para cá para nos atender, né? Atender ao nosso convite. E sempre quando a gente tem uma conversa de um nível tão qualificado assim, a gente fica muito feliz, porque ganhamos nós e ganham vocês, né? Porque eu dizia, há dias atrás, quando eu fui convidada para fazer uma fala sobre leitura, eu disse que a escolher o que vamos ler, assim como escolher o que vamos assistir, é como escolher um alimento. A gente não pode consumir porcaria. Tem que nutrir. A gente tem que cuidar o que a gente vai escolher para nós. Então, a gente cuidou muito em te escolher hoje, né? E te agradece muito a tua presença aqui. E eu agradeço o convite, né? Sempre à disposição, sempre que posso, estou à disposição. Pode me chamar, eu venho. Bacana. Né? E agradeço aí o Sérgio também, já trabalhei, né, aqui na rádio, na Atualidade. E fiquei bem feliz quando atendi a ligação e vi que era para vir participar, não sabia nem o que era que ia acontecer, mas eu vou lá, né? E cá estou eu também, saio daqui hoje de alma lavada. Que bacana. E a gente só lembrar vocês, então, que os programas Sem Filtro, eles vão ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. E tem 2 formas para vocês poderem assistir os nossos programas. Ou, se você é assinante da TV Tubarão, vai lá no canal 33, assiste o nosso programa. Ah, mas eu ainda não sou assinante da Tubarão. Então, vai lá no Google, na barra de ferramentas, e bota TV Atualidade, programa Sem Filtro. E já vai puxar naturalmente esse e os outros todos que vocês, porventura, não tenham assistido. Vai ser muito legal. Curte, comenta lá. É bom para a nossa audiência. E a nossa audiência representa que o nosso objetivo está sendo atingido. Então, muito obrigada. Até o próximo programa, em que nós vamos ter mais uma presença especialíssima conosco. Até lá.